Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. A paz do Senhor, Marcelo. A paz do Senhor, minha irmã Ana Maria Florzinha. Só você mesmo, minha irmã, para dizer que eu tô lindíssima. 7.8, eu ainda sou lindíssima. Só Jesus na causa, não é, irmã? Oh, Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida da minha irmã Ana Maria. Obrigada pela vida do Marcelo, meu sobrinho do coração. Obrigada por outras pessoas que já entraram aí, mas a tela já subiu. Quando voltar eu falo de novo. Eu agradeço a Deus mais uma vez por estar aqui para ministrar uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Eu peço a você nesse instante que esteja ligada com Deus, ligada com Deus, porque nós temos aqui uma responsabilidade muito grande de estar ministrando a palavra de Deus. Eu sempre digo que eu tenho assim uma preocupação enorme de falar aquilo que está na palavra. Sempre eu vou dizer esta palavra. Sempre eu vou estar fazendo menção, referência a esta responsabilidade. E nesta noite, o Senhor tem falado ao meu coração uma palavra especial. A palavra de Deus, ela é toda especial. Tudo que tem aqui neste livro, de Gênesis a Apocalipse. Obrigada, minha irmã. Eu tenho que te agradecer, né? Em primeiro lugar, agradeço a Deus por Ele nos dar a vida, a saúde, o vigor, a esperança, a fé, a confiança. De que nós não podemos parar. Ronise, a paz do Senhor, saudades. Vão chegando aí nesta noite maravilhosa que Deus tem para nós. Deus tem nos dado a oportunidade de estar aqui mais uma vez. E você aí do outro lado assistindo, Rogéria Rodrigues Vale, boa noite, a paz do Senhor. A minha irmã Ana Maria, irmã de sangue, disse que eu estou lindíssima. É minha irmã, né? É meu sangue, aí ela acha isso. Eu tenho que concordar com a minha irmã, não posso discordar dela, né? Mas você também, minha irmã, é lindíssima, serva do Deus vivo. Tem um hino que diz que a beleza de Cristo se veja em mim. Que a beleza de Cristo se veja em você, minha irmã, meus irmãos, todos que são servos de Deus, que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Existe em nós algo diferente. Por quê? Somos melhores? Porque quem segue a Jesus Cristo, Jesus disse assim, aquele que me segue tem a minha luz. Então há um brilho em toda aquela pessoa que tem Jesus Cristo na sua vida. Então, se você tem Jesus, você é uma pessoa que tem o brilho do Espírito Santo, tem a beleza de Cristo na sua vida. Então, eu quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero dar o meu abraço. Quero dizer que vocês são todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Irmã Neuza, qual é a irmã Dalva Pereira Lima? Paz, minha querida. Na outra live, eu fiquei perguntando, Dalva, o som tá saindo? Dalva, o som tá saindo? Porque parecia que estava mudo aqui, entendeu? Mas hoje eu creio que já estão todos ouvindo o som, acredito que esteja bem o som. E eu quero começar esta live agradecendo a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus porque nós vencemos. Débora Oliveira, minha querida Débora, que saudade de você, Débora. Que bom te ver aí na tela, que linda. Quanto tempo, minha querida Débora, como vai? Estão tudo bem com vocês? Eu tenho que ministrar a palavra. Mas eu sinto tanto amor por todos que surgem aí na tela, que eu tenho vontade de falar com todos. Mas eu preciso ministrar a palavra de Deus. Então eu fui ao médico outro dia
e vinha caminhando aqui pelo Largo do Machado e perguntando para Deus qual seria a próxima palavra a ministrar. E o Espírito Santo ministrou no meu coração para eu falar sobre um assunto que eu vou continuar falando. Yolanda, querida, Florzinha, a paz do Senhor, seja bem-vinda. E o Espírito Santo falou ao meu coração que eu ministrasse aqui. Marcelo, o som tá bom? Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Que eu ministrasse uma palavra, eu vou continuar ministrando. Serão várias lives. Se você quiser continuar ouvindo, Deus tem falado ao meu coração para ministrar palavra para família, para casais, para esposos, esposas, casamentos que estão indo a pique, que estão se destruindo, não só por causa da pandemia, porque antes da pandemia já vem havendo muitas destruições nos casamentos. Minha querida Débora, geralmente eu faço às quinta-feiras, sempre às 21 horas. Ela está perguntando. Então, eu peço desculpas, como sempre, eu ando com a minha garganta meio ruim. E o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração que eu começasse a ministrar a respeito de casais, família. Mas, irmã Neuza, não vai ficar um assunto muito batido, muito maçante, muito cansativo? Eu quero dizer para você que está aí assistindo este vídeo, não murmure nunca dessa palavra. Porque o que está acontecendo entre as famílias, o que está acontecendo nos casamentos, o que está acontecendo com as alianças, aliança de casamento, tem sido uma destruição, tem sido um terror. E Deus falou ao meu coração que eu começasse hoje falando sobre este assunto. E que outras lives eu estarei falando também. Estarei sempre citando algumas mulheres da Bíblia. Mas, irmã Neuza, então esta live é só para mulher? Não. Toda mulher na Bíblia que eu falar aqui, ela teve em sua vida o seu companheiro, o seu varão. Se eu falar de Noé, sobre Noé, ele teve a esposa dele que entrou na arca com ele. Se eu falar de Ló, infelizmente a sua esposa virou uma estátua de sal. Se eu falar sobre Jó, infelizmente a sua esposa mandou que ele amaldiçoasse Deus. Se eu falar aqui sobre Jezabel, ela teve o marido, o rei Acabe. Infelizmente, ela foi uma mulher idólatra e deu maus conselhos para o rei Acabe. Se eu falar aqui sobre Zeres, infelizmente, ela deu maus conselhos para o seu marido. E ele mandou fazer uma forca para matar Mardoqueu. E este conselho de Zeres, ela viu o seu próprio marido morrer enforcado. Então, todas as vezes que Deus me mandar falar sobre uma mulher, vai ter também o varão na vida dela. Ana teve o seu marido, Eucana. Sansão teve os seus pais, Manoá, e a sua esposa, que não fala o nome. Então, acalme, tenham paciência. Maria, esposa de José. Isabel, esposa de Zacarias. Vocês estão vendo quantas mulheres lindas tem na Bíblia, ou bons testemunhos e péssimos testemunhos? Assim, Rebeca, esposa de Isaac. Sara, esposa de Abraão. E aí nós vamos descobrindo muitas esposas na Bíblia. Então nós teremos aqui muitas lives para falar a respeito de mulher. E nós queremos pedir a você nesta noite, que eu pedi que viesse com papel e com caneta. Eu gostaria muito que você anotasse os versículos. Eu vou começar lendo o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Abra sua Bíblia
O livro de João é o quarto evangelho da Bíblia, do Novo Testamento, o quarto livro do Novo Testamento. Então, se você puder, abra a sua Bíblia. Preste atenção no que Deus vai falar para você, que já falou no meu coração. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O apóstolo João, não é o João Batista que falou. O apóstolo João, ele escreveu: o ladrão não vem senão a matar, senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aleluia! Deus já começa a ministrar uma palavra no seu coração. Muitos recitam esse versículo que diz: o diabo não vem senão a roubar, mas na Bíblia está escrito o ladrão. Este ladrão representa realmente Satanás. Satanás, ele rouba a paz, ele rouba a união. Satanás, ele invade a vida daqueles que dão brecha e ele destrói. Ele entrou na vida de Eva e de Adão. Ah, esqueci de Eva. Se eu fosse falar de Eva, tem Adão na vida de Eva. Se eu fosse falar de Jacó, Jacó já tem outra história. Tinha Raquel, Leia, Bila, as concubinas. Mas eu quero falar nesta noite sobre uma mulher por nome Rebeca. Quem conhece Rebeca aí? Aonde você está? Diz glória a Deus. Você pode dizer: eu já ouvi a história de Rebeca. Com quem Rebeca se casou? Rebeca se casou com Isaac. Isaac era filho de quem? De Abraão e Sara. Então Rebeca teve o privilégio de ser nora do patriarca da fé, de Abraão. Se eu fosse falar de Noemi, Ruth, que casou com Boaz, mas tem muitas mulheres assim, olha, para a irmã Neuza ministrar live aqui. E eu vou insistir nesse assunto, porque é a ordem do Senhor. Eu tenho muita preocupação de ouvir a voz de Deus. E na próxima live vai ser surpresa sobre a próxima mulher. Hoje Deus está falando sobre Rebeca. Então, o versículo João 10, versículo 10. O apóstolo João escreveu. Escreve aí no seu caderninho. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João escreveu, Jesus falou. Jesus falou. Jesus está dizendo para você e para mim nesta noite. Ele veio para nos dar vida abundante, vida de paz, vida de salvação, vida de esperança, vida de temor, vida de obediência a Deus, vida que agrada aos olhos de Deus. Esta é a vida abundante que Deus tem para mim e para você. Mas como nós vamos falar sobre Rebeca, eu quero te dizer que Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 6. O Senhor Jesus disse: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Aleluia! Glória a Deus! Então o casamento tem que ser abundante. O casamento tem que ser duradouro. O casamento tem que ser até o fim. O casamento tem que ser até que a morte os separe. Foram palavras do Senhor Jesus Cristo. E disse o Senhor Deus, Gênesis capítulo 2, versículo 18: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, que esteja como diante dele. Deus criou a mulher
Adão se uniu a Eva para que ela fosse companheira de Adão, uma adjutora de Adão, que estivesse ombro a ombro, lado a lado, sendo em todo o tempo companheira e amiga de Adão. Então, desde o início, Deus determinou que casando o homem e a mulher, não seriam mais dois, mas uma só carne. Então eu estou aqui para falar sobre Rebeca. E aí, irmã Neuza, o que a irmã tem para falar sobre Rebeca? Eu quero dizer para você que Rebeca foi uma moça muito especial. Rebeca, ela aguardava pacientemente o seu varão, o seu noivo, o seu esposo. Rebeca, ela aguardava no Senhor quem seria o seu esposo. Nós precisamos esperar com paciência no Senhor a bênção que Ele tem determinado para nós. Nós precisamos aguardar no Senhor o que Ele tem de melhor para nós. E a Bíblia diz que Rebeca, ela estava na casa dos seus pais. Hoje, nós vivemos tempos modernos. As filhas fazem 18 anos, acham que já são maior de idade e já querem se libertar dos pais. Querem sair da casa dos pais, viver uma vida livre, uma vida solta, sem nenhum compromisso de obediência aos pais. Isto é o modernismo de hoje. Porque lá atrás não era assim. Os pais aguardavam o momento das filhas saírem de casa casadas. Nós somos 4 irmãs. Nós saímos da nossa casa casadas. Graças a Deus. Eu sou filha de um casamento que a minha mãe fez 60 anos de casada. Francinete, a paz do Senhor, minha querida. A paz do Senhor, amada aluna. Eu sou filha de um casal que viveu 60 anos de casamento. Uma união, da qual tiveram 12 filhos. Minha mãe gerou 10 filhos e criou 2 desde bebezinho. Então, foram criados filhos da minha mãe. Nossos irmãos, somos 12. E este casamento durou 60 anos. Minha mãe fez Luciana Regina, paz do Senhor, querida. A minha mãe fez 60 anos de casada no dia 25 de julho de 96. E no dia 27 de julho de 96, o Senhor a levou para a glória. Então, eu tenho uma experiência dos meus pais, que tiveram um casamento de uma vida duradoura, um casamento abundante. Eu, no meu casamento, já passei dos 47 anos, graças a Deus. Então você me pergunta, irmã Neuza, foi tudo? Tem sido 1000 maravilhas? Não. Não. Casamento tem alegria, tem choro, tem dificuldades, tem problemas, tem lutas, tem renúncia. Casamento tem submissão. Mas em primeiro lugar, casamento precisa de ter obediência a Deus. Por que os casamentos não estão durando? Por que os casais estão se separando? Eu teria muitas coisas para falar aqui nessa noite. Muita coisa eu poderia falar. Mas eu quero ler o texto bíblico sobre Rebeca e Isaac. Francinete está dizendo, os meus pais também viveram casados, até o Senhor levou minha... Sim, amém por isso, Francinete. Então, o que eu quero dizer? Eu comecei dizendo que as filhas hoje, elas querem se libertar, elas querem liberdade. Não estou dizendo todas. Eu tenho uma neta que tem 30 anos, vai fazer 30 anos, está em casa com os pais. Tem outra neta com 25, está em casa com os pais. Tem outra neta que saiu casada de casa. Tem outra neta que está noiva.
Entendeu? Não saiu de casa. Então, eu lamento muito os pais que têm tido essa decepção com seus filhos, que saem principalmente as filhas. Os filhos também, porque é o prazer do pai e da mãe ver os seus filhos saírem de casa, casados, com o varão, com seu esposo. Mas, irmã Neuza, você vai chegar aonde nessa mensagem? Eu comecei lendo que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E eu li também que Jesus falou em Mateus, capítulo 19, versículo 6. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Também li Gênesis, capítulo 2, versículo 18, Deus falando. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjutora, para que esteja como diante dele. Então, diante desta palavra, eu vou falar sobre Rebeca. Rebeca, já falei, nora de Abraão, esposa de Isaque, mãe de Jacó e Esaú. Então, o que aconteceu com Rebeca, irmã Neuza? Começa a falar logo. Eu já vou começar. A Bíblia diz para nós, aleluia. Silviane, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz no livro de Gênesis, Sara morreu. Gênesis 23, versículo 1 diz assim: e foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. Então Sara, quando teve Isaque, ela tinha 90 anos. Se ela morreu com 127, Isaque tinha 37 anos quando ele ficou sem a mãezinha dele. Ele ficou órfão de mãe com 37 anos. E a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 24 de Gênesis, Gênesis capítulo 24. Eu quero que você acompanhe aí comigo para você entender a palavra de Deus nesta noite. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Abraão era mais velho do que Sara 10 anos. No livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 17, diz assim: então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos? Pois Sara concebeu com 90 anos. E Abraão tinha 100. Então ela morreu com 127 anos. Isaque tinha 37 anos. Então no capítulo 24 de Gênesis, presta bem atenção. O que aconteceu? Abraão fica viúvo, com um filho, com 37 anos solteiro. Isaque sofreu muito a morte da sua mãe. Ele foi o filho único de Sara. Abraão teve mais filhos. Abraão teve Ismael. Depois Abraão casou com Quetura, teve mais 5 filhos. Mas Isaque foi o filho único de Sara. Imagina o carinho que Sara criou esse filho, o cuidado, o zelo, o xodó que Sara deveria ter com Isaque. Então Isaque precisava de uma esposa companheira, uma esposa amiga, uma esposa que estivesse aguardando no Senhor o seu varão. E Rebeca foi essa moça. Agora Abraão chama o seu servo. A Bíblia não diz o nome do servo. Os pregadores dizem que foi Eliezer ou Eliezer, que era o servo dele. A Bíblia diz assim, Gênesis 24. E era Abraão já velho e adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Abraão era muito abençoado. Deus abençoava tudo que Abraão colocava as mãos e fazia.
E diz assim: e disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo, o que possuía: põe agora tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus, aleluia, e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Então Abraão queria uma nora especial. Ele disse: vai buscar uma nora, a varoa que vai se casar com meu filho lá na parentela, na nossa parentela. E ele diz: mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererá seguir-me a mulher, e a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste? Então o servo pergunta para Abraão: olha, eu vou obedecer a sua ordem, meu senhor. Mas, se porventura a mulher, a jovem, a varoa não quiser vir. Gênesis 24, versículo 6. E Abraão lhe disse, observe o que Abraão disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante da tua face. Aleluia! Para que tomes mulher de lá para meu filho. Abraão tinha uma intimidade tão grande com Deus. Abraão tinha uma comunhão tão maravilhosa com Deus, que ele tinha certeza que o servo dele ia trazer a mulher que Deus preparou para Isaque. Ele disse: olha, pode ir, porque o Deus que eu sirvo, ele vai enviar diante de ti o anjo que vai te levar aonde está a jovem à espera do casamento com meu filho Isaque. Amados irmãos, que coisa maravilhosa quando nós temos comunhão com Deus. Quando nós ouvimos o Espírito Santo de Deus. Michele, Cassim, aleluia. Eu li a ata do casamento da Michele. Eu sempre falo isso. Deus te abençoe. Então Abraão tinha comunhão com Deus. Ele disse: vai, meu servo, vai buscar a noiva de Isaque. Eu estou orando. O Deus do céu e da terra já me disse que ele vai enviar o anjo diante de você. Aleluia. Querido irmão, querida irmã, não saia sem a direção de Deus. Não faça nada sem a direção de Deus. Não tome atitude sem que Deus confirme ao seu coração. Deus está dizendo: vai, você vai. Deus está dizendo: faça, você faz. Deus está dizendo: pare, você para. Deus está dizendo: vai orar, você fecha o seu quarto, vai orar. Deus está dizendo: obedeça, obedeça. E agora o servo de Abraão prepara 10 camelos. E ele vai até a terra da parentela de Abraão. E lá ele encontra a jovem Rebeca, bonita, formosa, linda, cuidando das ovelhas do seu pai, Labão. Labão é irmão de Rebeca. Labão, irmão de Rebeca. Então ela vai ao poço para tirar água, para dar água para as ovelhas. E ali, Rebeca é irmã de Labão, estou consertando. Aleluia. Então, o versículo, Gênesis 24, versículo 8, Abraão diz assim: se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste teu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Abraão tinha uma decisão. O filho dele não poderia ir naquela terra, porque a noiva viria até ele. Deus já tinha preparado tudo. Deus já preparou a sua bênção.
Deus já preparou a sua vitória. Deus já respondeu a sua oração. Não fique aflito, não fique aflita, não fique ansioso nem ansiosa. Tudo já está preparado. Já estava tudo certo. Abraão tinha convicção disso. E o versículo 10 diz, do capítulo 24, e o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade. Até os camelos que foram buscar Rebeca, eles se ajoelharam. Até os camelos, eles tinham a rotina de se ajoelharem. Você tem se ajoelhado diante do Senhor? Você tem dobrado os seus joelhos diante de Deus? Você tem clamado a Ele em oração? Tem gente que diz assim, Deus me ouve eu deitada, andando, lavando louça, lavando roupa, dentro do ônibus. É verdade que Deus ouve. Mas há um momento que Deus diz assim, entra para dentro do seu quarto. Fala com teu pai em oculto e ele te ouvirá. Então Abraão tinha intimidade de orar a Deus. Agora, o servo dele vai e encontra Rebeca. Versículo 13 do capítulo 24 diz assim, eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. E ele pede um sinal a Deus. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Agora é o servo que pede a Deus um sinal. Quando nós temos intimidade com alguém que serve a Deus, nós também aprendemos a servir a Deus com fidelidade. Aquelas pessoas nos passam exemplo. O servo de Abraão também tinha intimidade com Deus. O servo de Abraão também conhecia Deus. Você conhece Deus? Você tem intimidade com Deus? Pede a Ele um sinal nesta noite. Pede a Ele um sinal disso aí que você está querendo que aconteça na sua vida. Então o servo de Abraão pediu um sinal. Se a moça, se a donzela, seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei a beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo, aleluia, o teu servo Isaque, e que eu conheça nisso, que fizeste beneficência a meu Senhor. Olha a intimidade do servo de Abraão. O encontro de Rebeca, versículo 15. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, o pai de Rebeca era Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. Lá já vem a noiva de Isaque com o cântaro no ombro. Oh, glória a Deus, aleluia. Abraão orando, o anjo diante do servo. O servo pede um sinal a Deus. Agora surge Rebeca com o cântaro sobre o seu ombro. E vem Rebeca, formosa, bonita, linda. Não sabia que ali estava a pessoa que iria levá-la ao encontro do noivo. Oh, glória! Você está preparada? Preparado para ir ao encontro do noivo? Aleluia! Você está preparado? Preparada para encontrar o noivo? Você tem o cântaro? Você tem o vaso para transbordar de azeite? Para transbordar da unção do Senhor na sua vida? Aleluia! Glória a Jesus! E a donzela era muito formosa, à vista, virgem,
a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu seu cântaro e subiu. Agora, o servo de Abraão está observando aquela moça, e ela enche o cântaro, e ela começa a dar água às suas ovelhas. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixa-me beber um pouco de água do seu cântaro? Aleluia! Olha que encontro lindo do servo com Rebeca. Ali estava a nora de Abraão. Ali estava a noiva de Isaac. Ali estava a mãe de Jacó. Jacó, que foi pai das 12 tribos de Israel. Veja bem, ela foi mãe de Jacó. Ela foi avó das 12 tribos de Israel. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixa-me beber um pouco da água do seu cântaro. Rebeca era linda, formosa, aguardava o noivo com paciência. Ela tinha o cântaro, ela tinha água. O cântaro de Rebeca não era seco, não era vazio. Rebeca era uma moça prevenida. Rebeca era uma moça prudente. Rebeca era uma moça obediente aos pais. Glória a Deus que nós temos sido obedientes. Eu fui aos meus pais enquanto eles existiram. Nós temos o nosso Pai eterno, que nós temos que ser obedientes a Ele sempre, sempre. Temos que ter intimidade com Ele, como Abraão teve, como o servo de Abraão teve. Preste atenção. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. Olha o que Rebeca fez, versículo 19, do capítulo 24 de Gênesis. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Aleluia! Rebeca saciou a sede de 10 camelos. Você tem noção o que é saciar a sede de 10 camelos, que caminhou num deserto de aproximadamente 800 quilômetros até chegar a Rebeca? Mas ela ia ao poço, tirava, enchia o cântaro, saciava a sede de um camelo, tornava a encher o seu cântaro, saciava a sede do outro camelo, e novamente o terceiro camelo, o quarto camelo, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o 10º camelo. Aleluia! Eu pergunto a você, o que você tem feito com esse cântaro que Deus colocou em suas mãos? Aleluia! Eu sinto a presença de Deus aqui comigo. Eu sinto a glória de Deus. O seu cântaro não é para você esconder, não é para ele ficar seco. É para você saciar a sede com a palavra de Deus. Alimentar alguém com essa palavra maravilhosa. Eu e você temos o cântaro nas nossas mãos. Temos a palavra de Deus em nossas mãos. Nós precisamos estarmos atentos. Não sabemos quantas pessoas estão sedentas, estão secas, estão no deserto da vida. E Deus usou Rebeca para saciar a sede de 10 camelos. Deus quer te usar. Aleluia. Oh, glórias. Deus quer te usar para saciar a sede de pessoas que estão famintas da palavra de Deus, que estão sedentas da palavra de Deus. Rebeca tinha um cântaro sobre os seus ombros. Ela não sabia que daqui a um pouquinho mais ela estaria caminhando para encontrar com seu noivo. Nós estamos caminhando nesta terra. Aqui somos peregrinos. Aqui não é a nossa morada. Nossa morada é na glória. Mas enquanto estivermos aqui, não são camelos que nós temos que dar água. São pessoas. São irmãos nossos, são gentes. São pessoas que estão vivendo verdadeiramente desertos. Eu falei sobre casamento no início. Casamentos que estão sendo destruídos. Casamentos que estão sendo desfacelados.
Casamentos que o ladrão veio e roubou a união, roubou a paz, roubou o amor. Irmã Neuza, você está falando de Rebeca, de casamento, de amor? Sim, verdade. Porque a Bíblia diz que Isaac ficou casado o tempo todo com Rebeca. Isaac não deixou Rebeca, Rebeca não deixou Isaac. Porque este casamento foi uma aliança que Deus uniu aquele casal. Agora Rebeca dá água para os 10 camelos. Eu vou tentar contar a história rapidinho aqui para você. Agora o servo de Abraão, ele reconhece que o anjo do Senhor estava presente ali naquele ato. Estava presente naquela fonte. A fonte é Jesus Cristo. Jesus Cristo está presente na sua vida. Ele está presente na minha vida. Por isso que você sente aí a glória de Deus. Por isso que eu sinto aqui a glória de Deus. Porque eu tenho lutado pelo meu casamento. Você tem lutado pelo seu casamento. Há muitos anos atrás, quando eu era bem menina, bem jovem, eu ouvia dizer que todo casamento, que se passasse dos 5 anos, estava garantido. Não separava mais. Eu quero dizer para você uma coisa. O diabo, Satanás, ele não está brincando. Hoje, as separações não são após 5 anos de casamento. São casamento após 30 anos, 40 anos de casados, 25 anos de casados. Após 30 anos tem um monte aí se separando. Mas eu quero profetizar nessa noite no seu casamento, no seu lar, na sua aliança, no seu matrimônio, que toda investida de Satanás está repreendida em nome de Jesus. O seu casamento foi o Senhor que te deu o seu varão. Foi o Senhor que te deu a sua varoa. O diabo ele não vai entrar neste casamento. Ele não vai destruir em nome de Jesus. Você tem que viver uma vida de oração, uma vida de obediência, uma vida de temor a Deus. Casamento tem que ter amor, tem que ter perdão, tem que ter renúncia, tem que ter humildade. Casamento tem lutas. Casamento tem momentos em que há o desgaste. E quando esse momento chega, nós temos que fazer a manutenção. Mas, irmã Neuza, como que eu vou fazer a manutenção? Meu esposo não quer, ou minha esposa não quer. Vai para a manutenção do joelho. Você tem 2 joelhos, você homem, você mulher. Se ajoelhe diante de Deus. Coloque o seu casamento diante de Deus. Porque Satanás não tem o poder que Deus tem. E ele está tentando achar brecha nos casamentos. Mas, irmã Neuza, eu faço de tudo. Eu quero dizer para você, 47 anos, tenho o meu casamento. Irmã Neuza, foi tudo maravilha? Não. Passei por momentos difíceis. Mas eu tenho procurado com o Senhor como agradar, como cultivar, como fazer a manutenção, como agradar. E eu não tenho marido crente, não. Eu não tenho marido pastor. Eu não tenho marido presbítero. Eu não tenho marido diácono. Eu não tenho marido obreiro. Eu tenho um companheiro, um marido que tem uma aliança comigo há 47 anos. E eu quero dizer para você uma coisa. Muitas vezes o inimigo tentou sim entrar no nosso casamento. Mas sempre que isso acontecia, eu buscava Deus. Deus, Ele não vai roubar a nossa aliança. Ele não vai roubar a nossa união. Ele não vai destruir a nossa união. E quando nós tínhamos 18 anos de casado, surgiu uma turbulência, um furacão. Parecia que realmente ia tudo acabar. Mas eu ouvi da boca do meu esposo uma frase. O nosso casamento foi edificado com amor. E nós ficaremos juntos até que a morte nos separe. Aleluia. Até que a morte nos separe.
18 anos de casada. Já estou com 47. O inimigo perdeu. E em nome de Jesus, irmã, noiva que vai se casar, noivo que vai se casar, não pense que casamento é brincadeira. Casamento é coisa séria. Casamento não é brincadeira de boneca. Casamento não é brincadeira de casinha, de cozinhado. Quando eu era criança, jovem, nós fazíamos cozinhado. Um trazia o alho, outro a cebola, outro a farinha, outro trazia o frango. E a gente fazia aquela festinha de meninas de cozinhado. Mas casamento não é isso. Casamento é coisa séria. Se não tem filé mignon, divide um ovo no meio. Se não tem um cobertor de marca, vai dormir com a peleja. Quando puder, compra um bom cobertor. Se não puder ter 2 pares de sapato, usa um. Mas Deus tem sempre o melhor para nós. Deus nunca desampara os seus. Deus é o nosso provedor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Poderão ter dias difíceis, poderão ter dias complicados. Mas quando o casal busca Deus, Deus dá vitória. Irmã Neuza, e se o meu marido não é crente? O meu também não é. Mas ele tem muitas qualidades. E tem o amor. A gente se ama. Existe o amor. Mas, irmã Neuza, parece que o meu casamento, o amor já acabou. Não acabou, não. Vai lá, faz a manutençãozinha. Dá um jeitinho, faz alguma coisa. Faz algum agrado. Mas eu tenho feito e não tenho recebido recompensa. Fale com Jesus. Olha aí, Jesus. Olha o que eu tenho feito. Mas não está adiantando. Vai adiantar em nome de Jesus. Que você, o seu casamento, foi Deus que te deu. Não foi o diabo. Então ele não pode tirar o que Deus te deu. Às vezes a gente agrada o marido com tão pouco. Como eu vou falar muito aqui daqui para frente sobre marido e mulher e sobre mulheres da Bíblia, eu quero falar só um pouquinho hoje, só um pouquinho, um tantinho assim. Regina Medina, paz do Senhor. Uma vez eu ouvi de um empresário que ele gostaria de pelo menos uma couvezinha refogada ele comer, feito pelas mãos da esposa dele. Mas que ele não tinha esse gosto. Porque eles tinham secretária dentro de casa para fazer tudo e a mulher não fazia para ele absolutamente nada. Você vê tão pouco que ele queria. Pelo menos uma couve refogada. Ultimamente, com a pandemia, eu tenho inventado coisinhas dentro de casa. Uma hora eu ofereço um cafezinho, outra hora eu ofereço uma limonada com umas pedrinhas de gelo, outra hora eu enfeito o prato com uma saladinha bonita. Era ele que fazia a salada dele, não era eu que fazia. Mas eu falei, não, peraí, deixa eu fazer uma manutençãozinha aqui, deixa eu dar uma melhorada nesse negócio, deixa eu enfeitar essa salada. Aí ele passou a gostar da minha salada. Eu disse, não é você que fazia sempre? Continua fazendo. Falei para ele, ele disse, não, a sua salada fica melhor do que a minha, a sua salada fica mais gostosa, a sua salada fica mais bonita. Entendeu, irmãs? Mas marido, eu quero deixar uma palavra para os maridos aqui. Eu não vou terminar essa live sem falar para os maridos, porque a Bíblia diz em Provérbios 14, versículo 1, que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com suas próprias mãos. É a Bíblia que diz. Mas Rebeca, quando ela encontra com Isaac, Gênesis 24, ela alimenta ali, ela sacia a sede dos 10 camelos. Então o servo de Abraão viu que Deus confirmou o sinal. Era aquela esposa de Isaac. E ele vai para a casa de Betuel e conta ali a experiência que ele teve com Deus. O sinal que ele pediu. Agora os pais de Rebeca não impedem que ela vá ao encontro de Isaac. E a Bíblia diz que agora Rebeca vai encontrar com seu noivo. Vai acontecer o encontro do casamento. E a Rebeca então sai. O pai envia a serva com Rebeca. O encontro de Rebeca está em Gênesis 24. A partir do versículo 62, que diz assim. A partir do versículo 61.
Versículo 60. Eu vou procurando os versículos para completar a leitura. Gênesis 24, 60. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Agora Rebeca vai ao encontro de Isaac. Olha só o que estava acontecendo. Ora, Isaac vinha do caminho do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde. Olha bem, tudo que Deus direciona. Abraão diz para o seu servo: vai, porque o anjo do Senhor vai à sua frente. O servo chega lá, vê Rebeca e diz: Senhor, me dá um sinal. Isaac está esperando a noiva, mas está no campo orando. Como é que você está esperando a sua vitória? De braços cruzados? Dormindo? Cabisbaixo? Desanimado? Desanimada? Levanta-te, põe-te de pé. Diz o Senhor que eu falarei contigo. Isaac vai para o campo orar. A noiva está vindo. Ele está orando. Deus está mandando a bênção. Mas vamos orar. Vamos buscar o Senhor. Vamos falar com Deus. O que é que nós queremos? Que Deus faça a vontade dele na minha vida e na sua. Isaac saíra a orar no campo. E sobre a tarde. E levantou os olhos e olhou. E eis que os camelos vinham. Olha aí os camelos que Rebeca deu água. Agora os camelos estão abastecidos, não estão mais sedentos. A noiva de Isaac já deu água para os camelos. Dê água para alguém. Dê a palavra. Sacia a sede com a palavra. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaac e lançou-se do camelo e disse ao seu servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Aleluia! A noiva de Cristo está coberta com o véu da santidade. Porque antes éramos imperfeitos, éramos pecadores desligados de Deus. Hoje somos a noiva de Cristo. O véu da santidade está sobre nós. Por isso nós vamos encontrar com o noivo Jesus Cristo, a noiva, a igreja dele, eu e você. Rebeca coloca o véu, aquela cerimônia linda. Não tem foto, não tem filme, não tem flash, não tem nada. Mas nós estamos aqui crendo nesta palavra. Essa palavra linda, maravilhosa, que veio até eu e você. A noiva de Cristo está, aleluia, oh glórias. A noiva de Cristo está coberta com o véu da santidade. Como está você nessa hora? O véu da santidade está sobre a sua vida? Você tem andado na presença do Senhor? Você tem andado com seu cântaro preparado para saciar a sede de alguém? Isaac avista os camelos. Rebeca avista Isaac. Isaac está no campo orando. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor para que Ele venha responder a nossa oração. Você marido, você mulher, busque o Senhor. Não fique se engalfunhando um com o outro. Briga, discussão, conflito, pirraça, cara feia, voz agressiva, discussão. Isso é coisa do diabo. Dentro do lar cristão tem que ter paz. Mas se os dois não são, eu já disse, eu sou eu. Mas aqui tem paz. Quando eu desconfio alguma coisa, eu começo a cantar assim: há um doce espírito aqui, há
um doce espírito em mim, um espírito de paz, um espírito de amor. Eu sei que há um doce espírito aqui. Aleluia. Há um doce espírito na sua vida. Há um doce espírito na sua casa. Há um doce espírito de Deus no seu casamento. E ali Isaac encontra com Rebeca. Ela coloca o véu. Há aquele encontro lindo. E Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaac. E lançou-se do camelo e disse ao seu servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? Quem é aquele varão? Quem é este que está do seu lado, do meu lado? Jesus Cristo. Jesus, o nosso Salvador, o nosso Rei, o nosso noivo, com quem nós vamos encontrar nas nuvens, quando acontecer o arrebatamento da igreja. Nós precisamos do véu da santidade. Uma vida que agrade a Deus. Aleluia. Rebeca estava nesse nível de santidade diante de Deus. O véu da santidade. E disse ao seu servo: quem é aquele varão? E o seu servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Primeiro o servo de Abraão relatou tudo para Isaque. As coisas não foram assim: vamos logo abraçar, vamos logo casar, vamos logo para a tenda, já está tudo certo. Não, ainda tem um relatório, ainda tem que contar tudo o que aconteceu. Conte tudo para Jesus primeiro. Relate para ele tudo o que está acontecendo. Diz para Isaque: olha, o seu pai ficou orando. Olha, o seu pai disse que o anjo de Deus ia diante de mim. Olha, eu pedi um sinal para Deus. Olha, a moça, a jovem Rebeca, ela deu água para os 10 camelos. Aí eu dei pendentes, eu dei presentes, eu dei joias. Ela aceitou vir. Está aí sua noiva, Isaque. Que casamento lindo! Glória a Deus! Aleluia! O versículo 67. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e a amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Isaque chorava a morte de Sara. Isaque estava há 3 anos chorando a morte de Sara. Mas quando ele conhece Rebeca, ele ama Rebeca. Ele ama Rebeca, ele ama a noiva que Deus deu a ele. E ele leva para sua tenda. E a Bíblia diz, guarde esse versículo, querido irmão, querida irmã. Gênesis 24, 67. Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher, e amou-a, amou. Não foi um casamento por interesse. Isaque não roubou Rebeca de ninguém. Rebeca não roubou Isaque de ninguém. Deus preparou os dois, um para o outro. Um pertencia ao outro, pertenceu por amor. União que Deus fez. Esses casamentos por aí arrumado, casamento por interesse, casamentos que destroem casamentos. Estes casamentos não são aprovados por Deus, não. Estes casamentos não têm aprovação de Deus. Deus aprova casamento quando há o véu da santidade. Casamento roubado de alguém não é casamento que Deus deu. Não serão felizes, com certeza que não. Mas Isaque amou Rebeca e diz que ele foi consolado da morte de Sara.
Você, mulher, é consoladora do seu marido. Você, mulher, é o vaso mais fraco, sim, mais frágil, mas você é forte. E você, marido, a Bíblia diz, eu preciso de ler aqui para você, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O marido que não dá honra à mulher, o marido que não ama a mulher, o marido que não respeita a mulher, o marido que não considera a mulher como vaso mais fraco, ele vai orar e Deus não vai ouvir as suas orações. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aleluia! Glória a Jesus! Então tem muitos versículos na Bíblia. Para a mulher também diz, Efésios 5, 24. De sorte que assim, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Aleluia, que palavra maravilhosa. Nós estamos lutando pelo nosso casamento. Não permita que Satanás venha cirandar no seu casamento. Quando você desconfiar de alguma coisa, vai para o joelho. Vai orar, vai falar com Deus. E não fique dizendo, vou embora, vou separar, vou arrumar, vou te deixar. Vai você, sai. Não use dessas palavras. O que Deus uniu, não separe o homem. Foi um dos versículos que eu li logo no início aqui dessa palavra. Mateus 19, 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Aleluia. Se eu fosse falar mais sobre Rebeca e Isaac, eu teria muito mais para falar. Mas eu não quero te cansar. Eu quero te esperar na próxima live. Quinta-feira que vem, se Deus permitir. Mas sobre Rebeca eu não falarei mais. Rebeca era estéril, vieram as lutas. Capítulo 25 de Gênesis. Você vai ver que Isaac tinha 40 anos quando casou. Ele orou 20 anos por Rebeca, ela era estéril. Isaac não desistiu. Isaac era um homem de oração. Ele não se desesperou. Ele não deixou Rebeca porque ela era estéril. Ele não arranjou outra mulher para ter filhos porque Rebeca era estéril. Ele orou por ela 20 anos. Será que você, marido, tem orado pela sua mulher? Pela diversidade que ela tem atravessado, você tem orado por ela? Hein, marido? Você tem orado pela sua mulher? Seja qual for a diversidade que ela esteja passando. Você, mulher, tem orado pelo seu marido? Tem clamado a Deus por ele? Isaac orou 20 anos. Você encontra esse texto em Gênesis 25, a partir do versículo 19. Diz assim: estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos quando tomou Rebeca, filha de Betuel. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. No versículo 26, diz: e depois saiu seu irmão agarrado à sua mão. Rebeca teve gêmeos. Agarrado à sua mão o calcanhar de Esaú. Por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. Então, 20 anos Isaac orou por Rebeca. Então, eles encontraram a diversidade no casamento. Ele esperou por 20 anos para ser pai. Rebeca esperou 20 anos para ser mãe. E nós às vezes nos desesperamos no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no 10º. Espere com paciência no Senhor. A sua bênção virá. Depois, no Gênesis 26, veio a fome. E eles tiveram que viver por uns tempos
lá na terra dos filisteus, mais luta na vida de Isaac e Rebeca. E assim, a Bíblia vai contando tudo o que aconteceu com essa família. Deus está atento a tudo que acontece na sua família, na sua casa, no seu casamento. Que Deus te abençoe abundantemente. Abençoe você que ouviu essa palavra. Não desista de orar pelo seu casamento. Não desista de orar pelo seu esposo. Não desista de orar pelos seus filhos, se você tiver. Eu quero te dizer uma coisa. Eu tenho guardado o meu primeiro perfume que meu marido me deu há 47 anos atrás. Eu tenho um vidrinho guardado que ele me deu. Foi o primeiro presente que eu ganhei. 47 anos. O que significa isso, irmã Neuza? É uma lembrança. É uma relíquia. É uma lembrança dos nossos primeiros abraços, dos nossos primeiros beijos, dos nossos primeiros carinhos. Meu primeiro presente foi um vidrinho de perfume desse tamaninho. Numa próxima live eu vou mostrar, aleluia. Eu quero dizer para você, eu separei aqui uma coisa, mas não estou achando, que pena. Eu mostro na próxima live. Eu gosto de falar e mostrar, aleluia. Que pena, botei aqui em algum lugar, não estou achando. Queria te mostrar. Mas vai ficar para a próxima live. Eu vou te mostrar. Entre um casal tem que haver perdão, obediência, respeito. Não pense você que eu e meu marido somos dois santinhos, que somos dois cordeirinhos. Não. Ele é forte nas decisões dele, eu também sou. Ele é muito autoritário. Eu sou muito exigente. Dizem que dois bicudos não se beijam. Isso é conversa. Porque dois bicudos têm que se beijar, sim. Dois marido e mulher têm que se entender, sim. Tem que se perdoarem, tem que se amarem, tem que se humilharem. Quando um não vai se humilhar, o outro vai. E Deus move o coração do outro. Porque Deus é que faz a obra perfeita. Então guarde essa palavra no seu coração. O seu casamento foi Deus que te deu. Casamento roubado. Este casamento nunca poderá haver uma felicidade plena. Alguém ficou infeliz. Se alguém tomou o marido de alguém, alguém tomou a mulher de alguém, alguém está infeliz nessa história. Isaac casou com a noiva que Deus preparou para ele. Rebeca casou com o noivo que Deus preparou para ela. Abraão orou, Isaac orou. Rebeca tinha o cântaro. Rebeca saciou os camelos, 10 camelos. Eu e você temos a palavra de Deus nessa noite, saciando a sede de muitos que estarão ouvindo esta palavra. Um grande abraço, minha irmã Ana Maria, Deus te abençoe, Francinete, Dalva, Marcelo, todos que entraram na live, que Deus abençoe a todos. Obrigada por me ouvirem por tanto tempo, mas é um prazer ministrar a palavra de Deus. Na próxima quinta-feira, estarei falando sobre outra mulher, não sei qual. Deus ainda não me falou, Ele vai me falar. E sempre vai ser família, casamento, obediência, amor e a submissão a Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Até a próxima. A paz do Senhor Jesus, irmã Neuza Baldini. Boa noite. Até a próxima live. Um beijo no coração, minha irmã Ana Maria, a todos.